Olá, bom dia, mulheres amadas. Que Deus venha tocar em nosso coração nessa manhã com a palavra, a voz que define quem eu sou. Amém? Querido Deus, amado Pai, a Ti eu rendo graça nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo que temos acessado, Senhor Pai, por tudo que nós estamos acessando e ainda vamos acessar, Pai. Da Tua graça, Senhor meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por todos os dias nos acordar e nos dar esse privilégio, Senhor meu Deus, e oportunidade de estarmos diante de Ti. Vem, Senhor, conduz, Pai meu amado, traga entendimento, clareza, Senhor Pai, sabedoria, discernimento para compreender, Deus. Que o Teu Espírito fala conosco nessa manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só alegria. Então, na palavra, lá em Gênesis 3, diz assim: A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: É verdade que Deus disse que não podiam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Então, a primeira arma da serpente não foi a força, foi a dúvida. Quando ela diz: É assim que Deus disse? É desta forma? Ele falou que não poderia comer, então ele gerou uma dúvida no coração de Eva. Satanás nunca começou negando Deus. Ele questionou a palavra de Deus. Seu objetivo era fazer a Eva desconfiar do caráter e da bondade do Senhor. Aonde ela caiu. E aí, naquele momento, ela teve dúvida da sua identidade. E ela caiu no pecado. Por isso que o pecado, ele veio para confundir a nossa identidade em Cristo. Quando passamos a duvidar do que Deus disse, também começamos a duvidar de quem somos. Nas Escrituras a gente encontra, Deus revela ao nosso coração quem verdadeiramente nós somos. Nesses 4 dias a gente já vem falando, hoje é o 5º, né? A gente já vem falando de volta à origem, a nossa identidade, que Deus nos fez, nos amou antes mesmo do ventre da nossa mãe, que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Mas quando nós passamos a duvidar do que Ele disse sobre nós, sobre quem realmente nós somos, todas as mentiras sobre nossa identidade começam quando damos mais espaço à voz do inimigo do que à voz do Pai, do que à voz de Deus. E hoje isso acontece de diversas formas. Como? Você não se importa mais com você, você nunca vai mudar, seu passado define quem você é. Quando você escuta essas formas em você, você se afasta de Deus pela dúvida. Porque começa a gerar dúvida no teu coração. Quem realmente eu sou? Pelas circunstâncias que você vive, você começa a ouvir mais o momento do que realmente Deus na nossa vida. Então essas vozes parecem ser verdades, mas não vêm de Deus. Às vezes o que você está passando hoje traz essa clareza ao teu coração: eu não sou boa o suficiente. Só que essa clareza não é da voz de Deus. Da mesma forma, quando a Eva estava lá e a serpente falou com ela, não era a voz de Deus, mas era tão convincente que Eva caiu, e Eva pecou. Então, lembre-se,
Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Porque lá em João 10, 27 diz assim, ó, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Jesus se apresenta como um bom pastor. As ovelhas reconhecem a sua voz, ela reconhece a voz do pastor, porque convivem com ele diariamente. Então, agora imagine um campo cheio de ovelhas e o dono delas. Ele chama, elas vêm, porque elas reconhecem a voz do pastor, do seu dono. E que voz que nós estamos reconhecendo? A voz de Deus nunca produz condenação ou desespero por algo. Ela corrige com amor, ela traz direção, ela traz sabedoria, ela lembra constantemente quem nós somos nele. Quando ouvimos Jesus, encontramos segurança para viver de viver a verdade e viver a nossa identidade. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa identidade não muda apenas porque desejamos. Ela é transformada quando nossa mente é renovada pela palavra de Deus. Então, como que você tem se apresentado? Como que você tem buscado esse Deus? A entender de fato a sua identidade. Porque se você está com dúvida nesse momento, é porque às vezes eu não estou ouvindo a voz de Deus. Posso estar ouvindo a minha própria voz, o meu eu, o meu ego. Posso estar ouvindo a voz de pessoas, posso estar ouvindo pessoas do trabalho, pessoas da família, decretos que colocam sobre a minha vida, que na verdade não são verdades, mas eu acredito que são, porque em algum momento eu tive dúvida do poder e o mover de Deus sobre a minha vida. Ou porque eu já tive dificuldade com o meu pai, e aí se eu tenho dificuldade com o meu pai aqui nessa terra, durante a minha vida, eu tenho dificuldade de reconhecer esse Deus Pai como Pai. E aí quando eu olho para Ele, eu não consigo identificar a minha identidade. Porque se às vezes eu tenho algum problema, alguma circunstância com um pai que eu vejo, como que é com um pai que eu não estou vendo? Mas eu acredito. Como que eu estou acreditando? Como que eu estou ouvindo a voz dele? Então hoje chegou um tempo de fazer ressignificações, porque o teu passado não é quem você é hoje. As circunstâncias que você viveu lá atrás não é quem você é hoje, não define você. O mundo tenta moldar a nossa forma de pensar através de padrões, comparações, opiniões o tempo todo. E muitas vezes a gente cai. Por quê? Porque não estamos firmes na nossa identidade. Porque Deus nunca traz mentira. Ele nunca vai trazer uma troca. Deus é Deus. Deus é Pai. Deus cuida, Deus protege, Deus ensina todos os dias. Lá em Isaías 43, 1, nos traz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse é um trecho da palavra, é um texto muito profundo sobre identidade. Por quê? Porque Deus não chama o seu povo pelos seus erros. Deus não vai apontar o que você já fez até hoje. Deus simplesmente está aqui para dizer: vem, tu és meu, eu nunca te abandonei, eu sempre estou aqui. Você que se afastou de mim.
Deus nunca abandonou Adão, nunca. Mas quem se afastou foi ele, pelo pecado. Então, se hoje você está vivendo algo que está tirando a clareza da sua identidade, de quem você é em Deus, é hora de refletir, é hora de identificar e ressignificar isso. Se é uma dor, se é uma mágoa, se são situações que viveu lá atrás, se é a vergonha. É o momento de deixar Deus agir no teu coração. Porque somente Ele, somente o Espírito de Deus, que vai transformar esse pecado em cura, essa ausência em presença, somente Ele. Então, quando Deus diz, tu és meu, Ele está declarando pertencimento. Isso significa que nossa identidade não depende das aprovações das pessoas, das nossas conquistas. Ela é no Senhor. Ela é do Senhor, porque é somente Ele que tem o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. Quem pertence a Deus não precisa viver tentando provar o seu valor, porque ele sente, ele acorda de manhã e ele vai deitar com alegria, com uma abundância. O dia pode ter tido vários problemas, mas ele está ali, nos moldando a cada momento. E tudo se torna leve, porque todos os dias estamos cercados por vozes, o tempo todo. A primeira voz é o meu eu. Depois, quantas pessoas estão à nossa volta? Quantas vozes eu tenho ouvido? Mas, de fato, eu tenho me inclinado para a voz de Deus? Faço essa pergunta para você nesse momento. Você tem se inclinado para o que Deus está falando sobre você? Ou você se deixa levar por outras vozes? Porque nem toda voz que a gente escuta é autoridade sobre a minha vida. Somente a voz de Deus. Aquilo que ouvimos, que repetimos, acaba moldando nossa forma de pensar, sentir e agir. Então, o que você está ouvindo? Agora eu trago o pensamento, o que você tem ouvido nas músicas, o que você tem ouvido nas rodas de conversa, o que você tem ouvido no teu meio familiar, dentro da sua casa, no seu trabalho. Quando você ouve algo que não é do agrado de Deus, você sai dessa roda ou você permanece nessa roda para ter que ser aceito? Porque se o que vão pensar de mim? Como que você tem ouvido a voz de Deus? Pois se nós ouvimos constantemente a voz de Deus, eu não cedo para essas coisas. Eu permaneço firme, porque eu sei quem eu sou. Então a minha identidade, ela é o meu valor. A minha identidade, sim, Deus definiu quem eu sou. E a minha identidade traz clareza ao meu coração de quem Deus é. Então, chegou um momento que precisamos parar tudo o que estamos fazendo e olhar para dentro de nós e ouvir essa voz de Deus. Porque o inimigo tenta plantar mentiras, afastando a gente do propósito todos os dias. E por isso é uma grande batalha da identidade. Acontece na nossa mente. E aí a gente fica, o que eu faço? Eu preciso parar e voltar onde? Voltar na palavra. Buscar ouvir o que Deus disse que eu sou. E não deixar mais a dúvida tirar a presença.
por muito tempo da minha vida. Eu confiava em Deus, eu acreditava nele, mas vivia ouvindo o que os outros falavam de mim, e essa dor entrava ao meu coração. Como é difícil estar desta forma. Mas quando eu me rendo ao Senhor, eu me entrego a Ele, as coisas começam a mudar. Através de uma decisão. A Eva pecou porque foi fraca e não teve uma decisão no momento de não. Qual é as decisões que você precisa tomar hoje? Qual é as decisões que você precisa tomar hoje? Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? Para que não deixe o pecado entrar, para que não deixe essa voz entrar. Acorda todo dia de manhã e fala: Deus, blinda os meus ouvidos para as coisas do mundo, para as coisas que são erradas, para as vozes que não são o Senhor. Todas as vozes que não é o Senhor, blinda minha mente e abre o entendimento para a voz do Senhor. Desta forma você vai tendo essa intimidade com o Senhor, porque é somente a voz do Senhor que vai moldar a sua vida daqui para frente. Quando a voz de Deus se torna a voz mais alta do teu coração, todas as outras perdem a autoridade sobre a tua vida. E desta forma nós passamos a viver não pelo que sentimos, mas sim pelo que somos em Deus. Então, todos os dias eu preciso declarar para que fique firme na minha mente. Eu sou filha amada, eu fui escolhida, eu sou perdoada, eu fui criada, imagem e semelhança de Deus. Minha identidade está em Cristo. E quando eu tenho essas falas, essas frases como base no meu coração, como base na minha vida, nada mais vai me abalar. Se eu ver um problema, eu vou lembrar, eu sou corajosa, eu vou vencer. Se eu ver um momento triste durante o dia, eu sou alegre em Deus, então eu vou vencer isso com alegria. Porque os dias maus vão bater na nossa porta. Mas como que você está se posicionando para vencê-los? Como que você tem olhado para o seu problema? Porque só tem problema aqueles que olham para o problema como um problema. Mas quando eu olho para ele já buscando a solução, eu não tenho problema. Então, qual é a voz que você tem escutado para resolver os problemas? Os seus problemas hoje? É a voz de Deus ou é a voz de tudo ao seu redor? Porque eu preciso ter essa clareza no meu coração que Deus é Pai e eu sou filho. E eu sou uma escolhida de Deus para estar aqui. E se eu sou uma escolhida, Deus vai fazer tudo em minha vida. Na verdade, Ele já fez. E você vai acessar tudo na sua vida. Porque tudo já está feito. Basta a gente acreditar nessa voz que vem do Senhor e viver a vida com uma abundância. Por isso que hoje, agora, declare para você, aonde você está. Hoje, fala comigo. Hoje eu declaro que a voz de Deus é a maior autoridade sobre a minha vida. Eu rejeito todas as mentiras e recebo a verdade de que sou filha amada, escolhida e chamada por Deus. Amém?
Tire um momento, tire alguns minutos do seu dia de hoje e reflita. E se você puder, anote o que hoje você tem vivido na sua vida como verdade, que na verdade é mentira. No que você tem acreditado que são verdades. O que as pessoas já falaram de você. Pai, mãe, professores, parentes, quem? Que palavras que às vezes foram lançadas sobre sua vida e que hoje você tem acreditado nelas, que você é isso, mas na verdade você não é. Desde novinha, eu sempre fui muito doente. Por quê? Porque quando eu iniciei a minha vida escolar, lá com os 4 para 5 anos, no pré-escola, era tudo novo. E o meu pai, com boa intenção de trazer a responsabilidade sobre a minha vida, colocou que a gente só pode faltar da aula quando estamos doentes, não por qualquer coisa. E eu peguei e entrei nessa fala dele e tomei ela como verdade. E por muitos anos da minha vida eu vivi doente, porque eu queria ficar em casa era mais legal, ficar no conforto da família, do que lá na escola, onde eu não conhecia ninguém. E eu fui desenvolvendo muitas doenças, baseada numa mentira. E eu fui fazendo uma mistura nos valores em minha vida. Até um dia que Deus trouxe essa realidade, essa verdade, essa clareza. E eu tenho mudado esse conceito. Eu não sou doente. Eu não nasci para ser doente. Eu vivi um bom tempo, mas eu não me defino como aquela pessoa. Eu sou forte, eu vou vencer. E assim eu comecei a deixar tudo para trás. Então, quando eu entendi que Deus morreu naquela cruz, pelos meus pecados, pelas minhas enfermidades, mas principalmente a cruz representa essa renovação da identidade, Deus renovou isso na gente, hoje tudo faz sentido. Então eu não sei o que tem te travado, eu não sei o que está te segurando, mas se você souber quem você é, todas as outras coisas vão cair. Tudo você vai deixar para trás. Porque hoje eu não aceito mais o que as pessoas falam sobre mim. Somente o que Deus diz que eu sou. Mas eu já estive naquele lugar onde eu acreditava em tudo que falavam sobre mim. Você é fraca, você é doente, você não consegue, você é tímida, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. E eu fui aceitando. E não foram só família, foram professores, foram médicos. Teve uma médica que um dia disse no consultório: você é fraca para dor. Você nunca vai poder ter um parto normal. Eu tive 2 filhas de parto normal e uma delas pélvica. Isso Deus trouxe para mostrar que eu sou forte e corajosa. Então, não deixa, a partir de hoje, nada e nem ninguém tirar a certeza do teu coração, a certeza de quem você é. Que você é uma filha amada de um Deus vivo. E com Ele, você pode todas as coisas, não tem problema. Amém? Só alegria? Vamos orar. Então, nesta manhã, que Deus possa ter trazido essa clareza no teu coração. Qual voz que você está ouvindo? Que voz é essa que você tem ouvido?
É a voz de Deus? Ou é a voz das pessoas? Ou é a voz da circunstância? Porque a voz que define quem eu sou é de Deus Pai de amor. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Declaramos um dia extraordinário, um dia, Senhor meu Deus, produtivo, Senhor meu Pai, um dia, Senhor Jesus, que vamos refletir sobre realmente a nossa identidade, ter essa conexão contigo, Pai. Deus, eu declaro um dia de abundância, Pai, um dia de clareza, Deus, um dia que vamos acessar a Tua glória, Pai. Um dia, Espírito Santo de Deus, que somente a Tua voz vai falar mais alto a partir de hoje em nossos corações. Que eu não vou mais ter dúvida de quem Tu és e quem eu sou e aonde eu posso chegar com o Senhor. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, que façamos hoje um dia excepcional, maravilhoso, incrível. Que todos nós façamos um dia maravilhoso, na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, agradecemos, desta forma declaramos um dia de abundância, pois queremos acessar hoje a Tua abundância, Senhor meu Deus. Assim oramos, Deus, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só alegria. Até amanhã.